Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Logo após, iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, 289. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de deixarmos aqui nesta noite, Senhor, para juntos louvar e agradecer o teu santo nome. Abençoa, Senhor Deus, os ministérios, Senhor, que irão louvar. Toma direção, Pai, na vida de cada um. Abençoa os irmãos que já estão aqui, aqueles que ainda irão chegar. Traga-os em paz, livra de todo mal. Vá visitando os hospitais, Senhor, os enfermos. Repreenda toda enfermidade, todo mal, no nome do Senhor Jesus. Vá visitando, Senhor, Pedro Américo, Pai. Ser com a saúde dele, Senhor Jesus. Toma direção, Pai, na vida dele. E faz, Senhor, a tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Abençoa cada um, Senhor, de nós. Fica conosco e muito obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, o Calvário monte. Se na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz. Graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, irás recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Iremos ainda louvar 308. Para onde for irei. Se eu tiver Jesus ao lado, e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei a meu
minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Amém. Iremos abrir as nossas Bíblias em Salmos capítulo 84. Irei ler com toda a igreja, amém? Eu leio o primeiro versículo, a igreja lê o segundo e assim por diante. O título da leitura: A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A igreja. Louvado do Senhor. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. A igreja. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Amém. Vamos ler o versículo 10, todo mundo junto. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Amém? Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe. E agradecemos a palavra lida, né? E o Ministério Feminino irá louvar o Senhor. E logo após, o Ministério Infantil. Amém?
Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou deixar aqui em Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e tudo irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém. Amém. Soy
Deus continue nos abençoando. E pode sim acreditar que o impossível Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. E agradecemos a oportunidade. Ministério Infantil. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Menina, eu não entendi nada. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é
Seu perdão vai além dos céus. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, é muito grande, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nem vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Amém. O ministério de louvor. Oi. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé. Vamos exaltar o nosso Deus. Nós somos o seu exército. O Senhor nos convocou para proclamar as suas maravilhas. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades vindas do maligno. Então nós, como igreja do Senhor, nós somos o exército dele e nós somos convocados para espalhar o seu amor, para proclamar o seu evangelho, e é isso que nós estamos aqui nessa noite fazendo, proclamando o nome do nosso Deus. Amém?
canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general É Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Só a igreja declara o nosso general. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluias. O Senhor está aqui nessa noite, amém? Então vamos nos alegrar na presença do Senhor. Ele vem cavalgando os montes, os pés matam reluzentes, e os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando os seus cavaleiros, alvorando a sua bandeira, tem o cetro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo, eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora, e o chão vai tremer, o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos, é o seu nome.
rogando os montes, os pés tão reluzentes, teus olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, alvorando a sua bandeira, tem um servo de ouro, a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo, eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos, É o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. É o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente se preocupa tanto com quem está ao nosso redor e a gente esquece de fazer o mais importante, que é de agradar o Senhor. A gente está às vezes preocupado em estar agradando as pessoas que estão próximas. Às vezes é um chefe, às vezes é um familiar. E a palavra do Senhor reforça que o mais importante é quando a gente se dedica a agradar o Senhor, porque Ele vê absolutamente tudo. Nós, como seres humanos, não somos capazes de sondar o coração de ninguém, mas Deus é, e Ele consegue nos enxergar na sua totalidade. E o mais importante, se a gente faz alguma coisa que a gente não é notado pelo homem, talvez a gente até merecesse isso, mas o Senhor, Ele nos nota. E o mais importante é a gente saber que a graça do Senhor é o que nos basta. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua
preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins me cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença meu prazer. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, a Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é 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 meu prazer. Tua presença, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é meu prazer. Tua presença. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluias. Os irmãos podem sentar. Pastor Alessandro está com a palavra.
Gostaria de apresentar os nossos visitantes nesta noite, que está nos visitando nesta noite. Daniela, né, está ali. Daniela já foi minha vizinha, já, viu? A sua filha, Thaís Gabriele, Maria Cecília, que é a bebezinha, né, que está com elas ali, e Eduarda Vitória, né, que está ali também, e a irmã Josefa, que é a mãe da irmã Girleide. Né, como é que a igreja diz? Issona-me. Issona-me também, né? Está nos visitando nesta noite. Agora vamos novamente. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Que Deus abençoe, né, a cada um. E também, desde já, quero lembrar o convite da reunião das mulheres, né, que vai ser no próximo sábado, né, dia 12. Né, e todas as mulheres estão convidadas. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Oi. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus por sua graça, por sua bondade, irmãos. E por estarmos aqui mais uma vez, para a glória do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por cada momento, né, deste culto, cada momento da celebração, de adoração ao Senhor. Eu estava observando a irmã Bia apresentando aqui os visitantes, na maioria as visitantes, né? E eu estava vendo ali Daniela, que veio com Thaís, e a sua sobrinha, as suas sobrinhas, e eu lembrei desse domingo, quando a gente estava vindo para a igreja, eu estava vindo caminhando com o pastor Pedro, e a gente encontrou com elas ali, e o pastor Pedro fez o convite, e eu acredito que eu ouvi delas falando, domingo eu vou. E o pastor Pedro, vamos hoje. Mas realmente elas vieram hoje à noite, graças a Deus. Que Deus abençoe, né, a vida de todos, em nome de Jesus. Estamos felizes não somente pelos visitantes, mas estamos felizes por todos que aqui estão, né, que já fazem a igreja do Senhor. Aí nós vamos meditar, irmãos, no texto sagrado, no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. E nós vamos ler a partir do versículo 31. Marcos, capítulo 7. E a partir do versículo 31. Nos diz a palavra do Senhor. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Outras versões dizem ele era surdo e mudo, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo,
Quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que tens falado e tens feito em nós, em nossa vida e neste culto hoje à noite. Rogamos, Senhor, graça, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos faça entender, compreender, ó Deus, aquilo que a Tua palavra tem a nos revelar nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, com temor e com tremor no nosso coração, porque nós pertencemos ao Senhor, nós somos Teus, Senhor. O Senhor, através de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos deu vida eterna. Louvado seja o Teu nome. Cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para falar e para fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor pretende e deseja falar e fazer nos corações nessa noite. Então nós oramos, cumpra-se o Teu querer, Senhor. Cumpra-se a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos um texto que fala de um milagre que Jesus operou na vida de um homem que era mudo, que era surdo. Nessa versão diz que ele era surdo e mal podia falar. Mas em outras versões, se você ler, bota aí corrigida, só para a gente ver rapidinho. Só para a gente ver o que é que diz outra versão. 31. Pode ser essa mesmo, 31. O 33, né? Foi muito, volta um pouquinho. O do 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago, ele suplicando que impusessem as mãos sobre ele. Essa é a atualizada, né? A corrigida tem? A gente vai até as últimas versões. Tudo que tiver a gente busca de ajuda para a gente ver. Um homem surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusessem as mãos sobre ele. Então, vamos ficar que ele não era mudo. Vamos dizer que ele era gago, né? Que ele gaguejava. Ele tinha limitações para falar. Ele tinha dificuldades para falar. Mas o que eu quero é o que eu não coloquei o tema para isso que nós vamos pensar hoje à noite. Se fosse pensar no tema, o tema que eu escolhi foi assim, cura. Mas cura ficou tão vazio, né? Assim, cura. Então eu vou ficar com o versículo 34. A gente usa o versículo 34 como tema. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. Abre-te. É o que significa essa palavra que Jesus falou. Efatá, abre-te. Então vamos pensar que o tema dessa noite é abre-te ou abra-se. Que nós possamos, em nome de Jesus, receber essa palavra do Senhor na nossa vida essa noite. Todos nós temos momentos, pessoas diante das quais manifestamos este problema de ficarmos retraídos, ficarmos sem expressão. Isso pode não somente ser fruto do temperamento. Às vezes nós ficamos com traumas na nossa vida que nos impedem, né, de falar, de realizar, de decidir. Já houve casos de pessoas que perderam a voz devido a um trauma que sofreram na vida. Gente que ficou sem voz. Gente que falava bonzinho e por um motivo lá na sua infância teve um problema, um trauma e perdeu a voz.
Então, isso não é fruto do nosso temperamento, isso pode ser consequência de um trauma, às vezes pode ser também uma situação de amargura, de angústia, de timidez, talvez seja até mesmo orgulho na nossa vida que nos limitam e nos impedem de ouvir ou de agirmos e falarmos de maneira distinta, de maneira clara. Porém, nós vamos nos deparar com os desafios, talvez, que o texto, ou a maneira pela qual nós podemos observar nesse texto o que pode ser feito, o que pode ser, que decisão pode ser tomada, não é? E olhar para dentro de nós mesmos e perguntar a respeito da nossa situação. Por que isso? Por que estamos passando por esse momento? Talvez seja essa a situação de algumas pessoas com qualquer um dos problemas que estejam enfrentando. Tem gente que diz assim, o que foi que eu fiz, meu Deus? Eu não fiz nada de tão ruim para merecer ou para estar passando o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo na minha vida. São tantas coisas que às vezes acontecem com a gente, ou a gente passa, que a gente fica pensando, por que isso? Por que eu tenho tanta dificuldade em conseguir as coisas e parece que outros conseguem com mais facilidade do que eu? Por que em várias áreas da nossa vida, alguns se dão tão bem, outros não? Às vezes a gente fica questionando, né? Por que seu fulano é tão bom, é tão bem assim e eu não? Por que isso acontece com outras pessoas e comigo não? Pois bem, esse homem aproxima-se de Jesus, ou ele é levado à presença de Jesus, né? E trouxeram esse homem para ver se Jesus fazia alguma coisa por ele. Ele era surdo e tinha dificuldades para falar. E eles levam esse homem a Jesus, esperando que Jesus coloque a mão sobre ele e que, impondo as mãos, Jesus o ajude, ele possa voltar a falar, pelo menos corretamente. E aí, quando eles procuram Jesus, quando eles vão até Jesus, acontece assim, algo que é o que eles não contavam que Jesus iria fazer. Por quê? Porque quando a gente vai a uma determinada pessoa, a gente espera, a gente idealiza as coisas, a gente imagina as coisas. E talvez seja essa a grande dificuldade que a gente tem com relação a caminhar com Jesus, a servir a Jesus na igreja. Por exemplo, tem muita gente que não consegue se firmar na igreja ou nas igrejas, porque já passou por várias e vai passar por várias e ela não se firma em nenhuma, porque ela está procurando a igreja ideal para ela está procurando a igreja perfeita, ela está procurando a igreja que ela se sinta satisfeita. É claro que a gente tem que estar no lugar que a gente se sente bem, é claro. Ninguém está dizendo que é para a gente engolir sapo, né? É para estar sem gostar, é para estar sem suportar. Não. Mas a ideia de que eu vou procurar, de que eu vou encontrar uma igreja sem defeitos, uma igreja perfeita, um lugar onde eu me sinta bem o tempo todo, tudo para mim é confortável, isso se não utopia, mas é engano. A pessoa não vai encontrar um lugar desse jamais. E aí tem muita gente que, digamos, só um exemplo, tem um gente que congregou aqui, chegou um dia que disse, não, aqui não dá mais não, porque aqui não é bom. Aí foi para outro lugar, e no outro lugar já não está mais, porque também não foi bom. E o pior de tudo é que ainda sai falando do lugar. E na verdade será que não tem um lugar bom para essa pessoa? Porque na verdade essa pessoa, ela não está procurando um lugar para servir a Deus. Ela está procurando talvez um lugar para ser servida. E aí ela não vai encontrar esse lugar da maneira que ela procura, da maneira que ela deseja. E essa pessoa acaba não se firmando em lugar nenhum. E aí é um problema também, porque a pessoa acaba adquirindo com essas suas andanças, com essas suas caminhadas, ela começa a adquirir experiências. Ela vai adquirindo conhecimentos.
ela conhece Bíblia, ela conhece texto bíblico, ela sabe orar muito bem, ela sabe departamentos da igreja, ela sabe o que a igreja precisa, porque essa igreja precisa ter não sei o quê. Essa igreja precisa evangelizar. Essa igreja precisa orar. E ele sai descobrindo, porque ele se torna uma pessoa conhecedora, e ela vai descobrindo que as igrejas precisam de alguma coisa, não é ela. Interessante é que o lugar que ela vai, as igrejas é que vão sempre precisar de algo, porque ela entende, ela conhece, ela sabe que essas igrejas têm essa necessidade. Então ela não tem. As igrejas é, é quem vão ter suas falhas, seus defeitos, que ela as observa. E aí essa pessoa acaba conhecendo nessas caminhadas também lideranças, pastores, e os seus defeitos, as suas falhas, e aí o nó vai aumentando. Ela vai tendo mais dificuldades ainda de relação com a igreja, de relação com o corpo de Cristo, porque ela vai conhecer, assim, vamos dizer, teoricamente, ela conhece todo mundo, tudo que é igreja, tudo que é liderança, que é pastor, e aí ela não sabe realmente onde é que vai ficar e acaba não ficando em lugar nenhum. Infelizmente. Mas aí, quando a gente para aqui no texto, as pessoas que levaram aquele homem a Jesus, esperando que Jesus colocasse as mãos sobre aquela pessoa, que Jesus impusesse as mãos sobre ele, quando chegaram lá, o que Jesus fez foi pegar na mão daquele homem e tirar aquele homem da presença daquelas pessoas. Quando eles chegaram lá com aquele homem, Jesus foi até ele, pegou na mão do homem, no braço dele, e o tirou da presença daquelas pessoas e o levou para um lugar à parte. Jesus leva aquele homem para fora daquela multidão. Jesus vai fazer alguma coisa na vida dele, Jesus vai operar um milagre na vida daquele homem, mas Jesus tira ele do meio daqueles que o levaram até lá e do meio daquela multidão. Jesus tira o homem e leva ele para fora daquele ambiente. E aí, quando ele tira ele daquele lugar, ele pega os seus dedos, coloca no ouvido daquele homem. A versão que nós lemos aqui diz que ele cuspiu, mas lembram daquele ato que ele fez lodo, cuspiu no barro, fez lodo e colocou nos olhos do cego? Lembram disso? A ideia é que Jesus pegou a sua saliva, tocou na sua saliva e colocou na língua daquele homem. Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, colocou o dedo na sua saliva e colocou na língua daquele homem, diz o texto. E ele foi curado, diz a palavra. O texto diz que quando Jesus coloca os dedos dele nos seus ouvidos e toca na sua língua, ou cospe, e tocou na língua daquele homem, ele diz, então voltou os olhos para o céu. E com um profundo suspiro, eu gosto dessa versão, que ela diz isso, com um profundo suspiro. Outras versões dizem que ele suspirou, mas essa versão aqui diz que ele fez um profundo suspiro e disse-lhe Efatá, que significa abra-se, e com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Foi na hora, Jesus fez o milagre, Jesus libertou o homem daquela sua dificuldade de falar e libertou da sua surdez. Mas aí a gente aprende o que aqui com isso? Com esses versículos, ou esse versículo que a gente acabou de ler, o que a gente pode aprender aqui? Primeiro é que às vezes é preciso, e realmente é preciso, que haja ou que seja feito um tratamento específico na nossa vida. As pessoas que levaram aquele homem lá esperavam Jesus colocar a mão sobre a cabeça dele e dizer para ele, você vai falar bem a partir de hoje, abra sua boca e fale bem.
colocar a mão sobre a cabeça dele e dizer: fica curado dessa surdez. Mas Jesus tira o homem do meio daqueles homens, do meio daquelas pessoas, e leva-o para fora. Em outras palavras, existem coisas na nossa vida, existem situações na nossa vida que precisam ser identificadas e precisam serem colocadas diante de Deus. Às vezes a gente na igreja, às vezes a gente está na casa do Senhor, às vezes a gente ora, às vezes a gente canta, às vezes a gente até prega o Evangelho, mas tem algumas coisas que não andam na nossa vida, não caminham na nossa vida, não desenvolvem na nossa vida, porque a gente está apenas no bolo, todo mundo junto, e todo mundo querendo ver o milagre, todo mundo querendo ver a bênção, todo mundo querendo ver o resultado, mas não permite-se que Deus trate especificamente daquela situação, daquele problema, daquela coisa que se agrava, que vai dominando a nossa vida. Você quer ver uma coisa? Nós temos facilidade para orar em grupos, por exemplo. Vamos orar? Todo mundo ora. Talvez seja mais fácil orar na igreja com todo mundo orando do que orar em secreto, como diz a palavra: entra no teu quarto e ora em secreto. A gente canta quando todo mundo canta na igreja, e a gente crê que Deus faz maravilhas, enquanto a gente está orando, enquanto a gente está pregando, enquanto a gente está louvando, a gente se enriquece da crença, da convicção de que Deus é poderoso para fazer o milagre, para operar na nossa vida. Só que o tempo passa e marcas continuam dominando a nossa vida, sequelas continuam atrapalhando a nossa caminhada, a gente não consegue mudança, a gente não consegue ver a alteração nisso. Às vezes a gente ora pela família, a gente crê que Deus é poderoso para transformar a nossa família, está do nosso lado, a gente trata bem, a gente tem carinho, a gente quer o melhor, Deus sabe do nosso desejo, e se o nosso desejo é bom, imagina o de Deus. Mas a gente não vê prosperar, a gente não vê mudança. Porque às vezes a gente está querendo ver o milagre, a gente quer ver a bênção no meio de todo mundo, mas lá no nosso individual, lá na nossa natureza íntima, lá no nosso interior, o Senhor, que é o poderoso, que pode curar as enfermidades, que pode trazer soluções para problemas na nossa família, na nossa vida, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe da capacidade que a gente tem para orar junto com todo mundo, para cantar junto com todo mundo, mas Ele sabe do poder peçonhento que há às vezes dentro de nós, para dizermos muitas vezes: eu não vou. Por quê? Porque é um evento, é um culto, é um trabalho, é uma pessoa que está na direção talvez daquele culto, que eu tive um aborrecimento no passado, que me magoou, que me machucou, e a gente às vezes não quer participar porque a gente foi ofendido por algum motivo, em algum momento na nossa vida, por aquela pessoa. E a gente está com aquela situação, aquela gagueira engasgada, atrapalhando a nossa comunhão nessa comunidade de santos, de servir a Deus, de adorar a Deus, de liberar perdão, e não vive a cura do Senhor. E Jesus sabia que aquele homem no meio daquela multidão, ele não ia ver, ele não ia entender o que era realmente o seu problema, o que era realmente o seu trauma, o que era realmente a sua situação. Jesus tira ele, toca os seus ouvidos, coloca a saliva dele na sua língua e, enfim, diz: Efatá. Então, o que pode muitas vezes estar atrapalhando, o que pode muitas vezes estar prejudicando a nossa caminhada, a nossa audição espiritual, de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, de nós ouvirmos a voz de Deus, e talvez de nós falarmos para Deus ouvir a nossa voz também. Talvez seja porque algumas coisas,
Alguma raiz de amargura está sendo guardada desde antigamente. E raiz, todo mundo já sabe. É muito difícil ser diferente. A maioria das raízes, elas só crescem para baixo. Elas só se firmam para baixo. Raiz só nos leva para o abismo. Raiz só nos leva para afundar a nossa vida. Muitas vezes, o que bloqueia a nossa pode enterrar. Mas assim, quando nós temos tudo, nós temos todas as possibilidades, irmãos. Você já sabe que o Deus que você serve é o Deus que tem todo o poder. Todo mundo aqui sabe disso. O Deus que você crê nele é o Deus que tem todo o poder. É o Deus que, quando se fala em amor, não existe comparação. Pegou o seu único filho e entregou para morrer na cruz, em nosso lugar. Para morrer por mim e por você. A Bíblia diz que ele não poupou o seu único filho. Ele não poupou. Para que você fosse perdoado dos seus pecados. Então, se você tem essa certeza, se você tem a convicção de que Jesus morreu por você lá na cruz, por causa do amor de Deus por você, se você tem a certeza de que esse Deus tem todo o poder, Ele pode resolver qualquer problema na sua vida, Ele pode curar você de qualquer enfermidade, então você tem todos os motivos, todas as razões, para se posicionar diante dEle, e ouvir bem audível, bem claro, a voz da sua palavra, no versículo 34, dizendo, Efatá, abre-te. A palavra do Senhor poderosa, abrindo as portas, liberando graça, liberando favor, liberando milagre, liberando cura, restauração, renovação em nossa vida, mudança em nossa vida. Se a gente tem essa certeza de que o Deus que nós servimos é esse Deus de vida. E aí não somente a gente aprende aqui nesse texto que é necessário, que é preciso um tratamento específico.
que de repente o Senhor, Ele cure a gente naquela área. Senhor, é um vício que eu tenho. Eu sei que o Senhor pode me libertar desse vício. Eu sei que o Senhor pode me dar virtude, que é poder sobre esse vício. Eu sei que o Senhor pode me dar força diante dessa situação. Eu sei que eu sou tentado, mas nunca serei além das minhas forças, porque o Senhor não permite, diz a sua palavra. Até porque, se Ele permite a tentação, diz a palavra que juntamente com a tentação, Ele dá-nos o livramento, Ele nos dá o escape, diz a sua palavra. Então, não somente é preciso que haja esse tratamento específico, que haja, se coloque diante do Senhor essa necessidade, essa carência, essa situação que precisa ser mudada. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu quero que o Senhor transforme a minha família, eu quero que o Senhor transforme a minha casa, mas o Senhor conhece o meu linguajar. Na igreja eu canto hinos de louvor a Deus. Na igreja eu oro a Deus. Na igreja eu dou louvor ao Senhor. Na igreja eu sou santo com todo mundo. Mas quando saio da igreja, quando eu estou fora, quando eu estou lá no meu trabalho, quando eu estou na rua, a minha boca é uma boca suja. O Senhor conhece isso. Então, colocar-me diante do Senhor e dizer: Senhor, cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desse domínio maligno, desse domínio perverso, desse domínio sujo, Senhor, que só me macula, que só me afasta do Senhor. Que o Senhor me livre disso. Mas aí a gente aprende que não é preciso apenas tratamento específico, que seja identificado qual é o problema, qual é a situação na nossa vida que precisa ser tratada, qual é a área, mas ele nos ensina algo nesse texto interessante. É necessário que a gente perceba que nesse versículo 34 diz: e levantando os olhos ao céu, suspirou. NVI. E levantando os olhos para o céu, com um profundo suspiro, ele suspira profundamente. Eu gosto da Bíblia, dos textos sagrados que trazem essa ideia, de que o Senhor, ele, por exemplo, quando fala do moço que descia de Jerusalém para o Egito, que foi atacado pelos salteadores, e diz que aquele homem se compadeceu dele depois de ter passado o sacerdote, escriba mesmo, líderes do templo passaram de longe, e aquele homem que veio se compadeceu dele, teve compaixão dele, ou seja, sentiu a sua dor, sentiu o seu sofrimento, e aí sofreu com ele, tratou dos seus ferimentos, levando para uma hospedaria. E aí o texto aqui diz que eles deu um profundo suspiro nesse texto. E esse suspiro profundo, ele fala mais alto do que qualquer outra coisa, do que qualquer palavra que alguém possa dizer nesse momento. E aí, diante disso, dessa atitude de Jesus, que deu esse profundo suspiro, a ideia é que Jesus colocou-se diante de Deus naquele momento, levando a Deus com todo o seu íntimo, com todo o seu ser, a necessidade, o sofrimento daquele homem. E quando Jesus se colocou diante dele, diante do Senhor, diante do Pai, com esse profundo suspiro, e operou o milagre sobre a sua vida, e tocou os seus ouvidos, e tocou a sua língua, não poderia acontecer outra coisa senão o milagre do Senhor. Deixe-me dizer uma coisa para você nessa noite. Não importa qual o seu problema, não importa o que você está sofrendo,
Não importa o que você está passando, nós temos um Deus que ainda suspira profundamente por tua alma, por tua vida, por tua saúde, por tua família, por tua casa. Nós temos um Deus que Ele ainda tem suspiros profundos por você. Um Deus que suspira profundamente, esperando o seu arrependimento, esperando que você retorne, que você volte aos caminhos dEle, que você chegue à presença dEle, que você diga a Ele qual é a sua deficiência, qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, qual é a sua dor. Nós temos esse Senhor ainda, que suspira de forma tão profunda. E aí, você imagine assim, talvez a gente não tenha tempo aqui, num culto, numa pregação, para imaginar, para pensar o que é esse suspiro profundo do Senhor Jesus. O que é esse suspiro profundo do Senhor por você e por mim, por sua vida, pela minha vida. Não sei se você já se sentiu em alguns momentos sem palavras, sem poder falar, mas lá no seu interior, lá de dentro de você, você consegue tirar um suspiro, algo, sei lá, um vapor de ar, uma expressão de fôlego, ainda que não tenha palavras, diante da situação medonha, difícil, diante do problema que você está encarando. Aquele homem viu Jesus pegar na sua mão, tirar do meio das pessoas, e ele pôde perceber que Jesus suspirou profundamente quando estava a sós com ele. Que nessa noite nós possamos aqui sair do grupo, nos isolar por um instante no sentido espiritual da multidão, nos individualizar hoje à noite e poder sentir Jesus perto de nós, suspirando de forma profunda, que a gente possa entender diante da sua palavra, diante dos céus, que hoje à noite nós temos um Senhor operando milagres, operando tremendamente na nossa vida. Porque esse Senhor, Ele tem compaixão de nós. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe do que nós sofremos. E aí, não somente houve esse suspiro profundo, mas aí nós aprendemos uma terceira coisa aqui nesse texto, ainda no versículo 34, que depois desse suspiro profundo, Jesus diz àquele homem: Efatá, Efatá, abre-te, ou abra-se. E aí nós aprendemos que, além de ouvir, além de sentir, além de saber que nós temos um Senhor que está perto de nós com profundo suspiro, querendo tratar dos traumas, querendo tratar das amarguras, querendo tratar dos bloqueios, querendo tratar do sentimento de falta de aceitação, querendo tratar daquela baixa estima, que muitas vezes tira a motivação, tira o nosso ânimo. Além disso tudo, nós podemos entender que o Senhor tem a palavra e que é necessário assumir a ordem de desobstrução, a ordem de desimpedimento, a ordem de quebrar as travas, quebrar as cadeias, quebrar as correntes, quebrar os cadeados, os ferrolhos, abri-los, arrebentar com as prisões. Nós precisamos e é necessário ouvir e assumir que há uma ordem de Deus para a nossa vida. Aquele homem recebeu a ordem do Senhor, Efatá,
ou seja, abra-te, abra-se. E imediatamente diz a palavra que logo o milagre aconteceu. Aí ele começou a ouvir as pessoas de forma clara, e ele começou a se comunicar livremente. A língua dele se solta. Aquilo que prendia-o, aquilo que escravizava-o, aquilo que o oprimia, o Senhor fez um milagre. O Senhor traz efetividade àquilo que é apenas o desejo, aquilo que é apenas o anseio do nosso coração. Nós temos um Deus que, se nós conseguirmos sair desse grupo, sair desse movimento, sair desse oba-oba e sentarmos e ficarmos a sós com Ele, ouvirmos a sua íntima voz falando conosco, Ele é poderoso para tratar e para trazer e fazer efetivo aquilo que é apenas desejo, é aquilo apenas o que o nosso coração almeja. O Senhor vai trazer a realidade, trazer a existência, aquilo que apenas é expectativa, aquilo que apenas é esperança. Nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que pode curar, que pode libertar, que pode cuidar de cada um de nós em qualquer circunstância, em qualquer área da nossa vida. Se o que você está vivendo, se o que você está passando é motivado por qualquer prisão, por qualquer chave que você talvez impensadamente, mas deixou que ela se encaixasse e travasse a sua vida, trouxesse impedimento para a sua vida. Se o que você está vivendo é consequência de um ato impensado, de uma atitude que foi tomada talvez descabida e sem a direção, sem a orientação de Deus, se o que você está vivendo é fruto de falta de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de um relacionamento com Deus, se o que você está vivendo é fruto de um caminhar apenas pelo o que a ponta do seu nariz indica, é tempo de você parar, colocar-se diante de Deus e ouvir a sua voz poderosa dizendo: Efatá, abre-se, liberte, libere, você está são, você está curado. Você sabia, irmãos, que eu gosto, o pastor Américo diz algumas coisas, eu vou tratar aqui de hipérbole, que ele falou aqui domingo, ele já falou aqui outras vezes, mas eu gosto. Aquela história que ele disse que diz lá no Bom Dia para os irmãos: se você pedir a Deus um avião, Ele lhe dá. Eu gosto daquilo, quando ele de vez em quando lembra disso. Se você pedir um avião, Ele lhe dá. É claro, irmão, que às vezes a gente monta num carro, a gente já se acha o dono do mundo. Imagina a gente de avião, não é? A gente com avião. Mas a ideia do pastor trazer aquela palavra é que nós temos um Deus todo-poderoso. Um Deus que não se limita aos homens. E você, é claro, talvez você já tenha provado na sua própria casa, na sua própria família. Nós já ouvimos aqui testemunhos de que Deus mudou a história, de que Deus mudou a vida, de que Deus mudou o quadro, de que Deus transformou, digamos, da água para o vinho, como se diz. Nós já ouvimos testemunho aqui. Nós temos prova disso entre nós. Eu não preciso nem muito longe. É só eu paro na frente do espelho que eu já vejo um sujeito que é fruto de um milagre de Deus na vida. Eu espero que você seja assim também. Que se você parar dentro do espelho, quem você vai ver lá é o milagre de Deus. Então nós temos um Deus que faz milagres. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que não existe barreira, não existe amargura, não existe egoísmo, não existe antipatia, não existe orgulho, não existe timidez. Que Ele não seja poderoso para quebrar. Ele pode quebrar tantos corações, irmãos, já vimos corações de pedras, corações endurecidos. Gente que dizia que não, que nunca. Tem um pastor
o título é apóstolo, eu não lembro, José, acho que é apóstolo José alguma coisa, é no Ceará, uma igreja grande, esses templos enormes que ele abriu. Ele prega todo domingo na igreja dele e ele só termina o culto suado, o terno dele todo suado. Eu, acostumado a terminar do jeito que eu termino, olhando o terno dele suado, eu acho um exagero. Está entendendo? Eu acho um exagero. Mas a primeira vez que eu ouvi esse homem foi pregando na igreja do Ferreira. Não é o Ferreira, não sei o que Ferreira, eu acho que é a Debrais, Assembleia de Deus do Braz. A primeira vez que eu vi ele pregando foi lá. Ele chorava igual um menino. E não é assim todo domingo na igreja dele. Todo domingo à tarde ele chora do mesmo jeito, é o mesmo berreiro, chorando do mesmo jeito. Tá podre de rico. Tá podre de rico. O culto na igreja dele, o púlpito é enorme. Mas o púlpito da igreja dele tem espaço para uma banda tocar, tem espaço para obreiro, tem espaço para um coral, tem espaço para pregador, só o púlpito lá. E é a pequena, não é a grande não que está construída, não. Não é a que está passando por reforma, não. Mas o púlpito dele, todo domingo, é cheio de canto a canto de cesta básica. Todo domingo ele tem cesta básica transbordando para distribuir para o povo da comunidade. Todo domingo é assim. Todo domingo na igreja dele tem sorteio. Quando não é de moto, é de bicicleta. Todo domingo tem, termina o culto, tem um sorteio de moto e de bicicleta. De moto ou bicicleta, todo domingo tem sorteio de alguma coisa lá. Aí eu digo a você que eu vejo ele suado, para mim que termina assim, enxutinho da Silva, eu acho um exagero terminar todo molhado, meu Deus do céu. Olha, eu já terminei um culto suado, quando eu vou abraçar o povo, eu fico com nojo de eu mesmo. Quando eu vou abraçar os irmãos, eu fico, eita Jesus, que quando termina, enquanto está pregando, está quente. Quando a gente termina de pregar, aquele suor fica gelado no corpo da gente, tem uma coisa tão... Ele, no meio da pregação, já está todo suado. Enquanto eu fico achando, meu Deus, como é que ele soa desse jeito? Jesus, eu fico chutinho. Por outro lado, eu entendo, irmãos. Eu entendo o testemunho que eu ouvi daquele homem. Assim como ele é podre de rico hoje, ele é de uma família riquíssima. A mãe dele está lá no púlpito também de lado, ela chora. Ele fala com a mãe dele assim, chorando, dizendo, as suas orações valem ouro. Ela queria gastar ouro, ela queria gastar tesouro, dinheiro caro, para salvar a vida dele, para livrá-lo das drogas. Porque ele é filho de milionários, mas perdido nas drogas. Aí ele diz, quando eu não tinha mais solução na minha vida, o Yeshua me encontrou, o Emanuel, Deus conosco, encontrou e me resgatou e me tirou daquele mundo perdido. Aí ele diz, quando é hoje eu estou numa igreja, é centenas de cestas básicas todo domingo. Esse é o meu Deus, é o Deus que a gente serve. Aí eu entendo, ele tem que terminar suado mesmo, suar pingando mesmo, tem que ser daquele jeito, porque o Deus que fez um milagre na vida dele é um Deus grande. Eu que fique meu jeitinho quietinho, enxutinho, eu que fique, mas ele que transborde, porque ele sabe a experiência que ele teve. Agora eu digo para você, e qual foi a experiência que você teve com Deus? Sem contar os livramentos que Ele já te deu em toda a tua vida. Livramento de morte. Quanto Deus poupou a tua vida, o que você poderia fazer para Deus e você não fez. O quanto você poderia hoje estar testemunhando do amor de Deus. Dizendo para alguém, o vizinho, alguém do seu lado, algum amigo, dizendo para ele, olha, Deus fez. E ele rindo da sua cara, não acreditando, mas você chorando, dizendo, Ele fez, eu sei que Ele fez. Eu sou a prova de que Ele fez na minha vida. Então não importa o que pensam, não importa o que digam, você tem um Deus que fala para você, como falou para esse homem, Efatá, abre-se. As portas se abrem, as trancas se quebram.
tudo é desobstruído. O que vai encarnar em você, na sua vida, na sua família, na sua casa, é perdão, é solidariedade, é o amor de Deus, é louvor a Deus. É humildade. Eu estou dizendo a você, esse apóstolo, ele é podre de rico. E ele veste uma roupa que parece um fardamento. O terno dele parece um fardamento. É o terno mais sem graça que eu vejo. Ele não tem nenhuma preocupação de estar ostentando. A preocupação dele é que o Senhor seja visto. É que a glória do Senhor se manifeste sobre a vida dele e sobre a vida daqueles que o acompanham, que estão com ele, ouvindo as suas ministrações, ouvindo as suas pregações. Que nessa noite você possa deixar se encher de humildade e de segurança, de que você tem valor diante de Deus e para Deus, e que você tem valor não somente diante de Deus, você tem valor também diante dos outros, diante do seu próximo, diante daqueles que estão do seu lado. Você não é insignificante, você não é pior do que ninguém, também não somos melhores do que ninguém, mas não somos piores. Nós não somos a ralé, nós não somos os últimos, até porque se formos não tem nenhum problema, porque diante de Deus os últimos serão os primeiros. E deixa quem quiser ser primeiro, porque os primeiros serão os últimos. O bom é que a gente esteja na fila e vendo o Senhor Jesus com uma bacia de água, dizendo assim: aquele que não lavar os pés do seu irmão não pode entrar no reino. E a gente possa dizer: eu lavo, Senhor, eu limpo os pés empoeirados do meu irmão, porque eu também permito que ele limpe os meus pés. A gente está em comunhão, estamos no mesmo nível, no mesmo patamar, apenas Ele é Deus, Ele é Senhor na nossa vida. E eu quero concluir dizendo para você o seguinte: às vezes nós falamos, mas não somos entendidos. Ou escutamos, mas não ouvimos o que as pessoas realmente estão a dizer. Isso pode ser nesse nível horizontal, do homem para o homem, mas também, às vezes, no nível vertical, do homem para com Deus, a gente com Deus. A gente às vezes fica mudo. As nossas palavras parecem que não emitem som diante da santidade de Deus, diante da soberania de Deus. As nossas orações parecem que são fardos e não atingem a sensibilidade, parece, do nosso Deus. Mas às vezes também parece que Deus está falando conosco, que nós não conseguimos ouvir, não conseguimos absorver a palavra ou falar de Deus ao nosso coração. Eu espero que nessa noite você possa ter se sentido aqui. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Eu espero que nessa noite você possa ter se sentido aqui como esse homem que chegou até a presença de Jesus, levado pelos seus amigos. Que você tenha vindo aqui hoje à noite, talvez porque foi convidado como Daniela e filhas, sobrinhas. Talvez você esteja aqui hoje à noite pensando: eu vim hoje porque eu não vim domingo passado. Eu vim hoje porque eu tenho que orar mais. Eu tenho que buscar mais a Deus. Mas eu espero que você tenha chegado aqui hoje e tenha se sentido como aquele homem, Jesus pegando no seu braço e levando você para perto dele, tirando do meio dos outros e colocando você do lado dele. E que você ao mesmo tempo possa ter sentido o profundo suspiro do Senhor Jesus. Se você conseguir ouvir que Jesus suspira profundamente por você e pela sua vida, se você entende que Jesus suspira profundamente pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por você, se você conseguir compreender isso, aceitar isso, você vai concluir ouvindo a voz do Senhor dizendo: Efatá, abre-se. Ele liberando a graça, Ele liberando o perdão, Ele liberando poder sobre a sua vida, transformação na sua vida. Nós vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de orar a Deus. Se alguém nessa noite deseja, eu gostaria de orar por você. Se você deseja nessa noite se achegar ao Senhor Jesus, se você nessa noite diz: eu preciso entregar a minha vida ao Senhor, eu preciso colocar a minha vida diante do altar do Senhor. Se você de repente diz: eu já participei da igreja, me afastei e eu desejo voltar para os caminhos do Senhor. Se você deseja nessa noite, eu quero orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Se esse é o seu desejo, se esse é o desejo do seu coração, sai do seu lugar,
vem aqui à frente e nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua vida. Também, se você deseja oração por uma situação específica na sua família, na sua casa, pode vir à frente, nós queremos orar por você em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos orando por causas específicas em nome do Senhor Jesus, crentes de que o Senhor é poderoso para estender a sua palavra, voltá-la para nós, declarando: abre-se, abra-se ou abre-te. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, ó Deus, por tua bondade, por tua graça, por teu amor para conosco. Te louvamos, ó Senhor, por tua palavra nessa noite. O Senhor sabe as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas deficiências, o Senhor sabe, meu Deus, as amarguras, os dilemas que enfrentamos. O Senhor sabe, ó Deus, o tamanho da angústia, da preocupação, da incerteza, Senhor, que talvez seja o que nos espera. Talvez alguém aqui esteja, Senhor, colocando diante do Senhor, sem saber nem sequer como colocar a sua vida, dizendo: eu não sei como será o meu futuro, eu não sei qual será o futuro da minha vida, eu não sei qual será o futuro da minha família, da minha casa. Mas, ó Deus, que nós possamos ouvir a tua voz, depois de percebermos que há um profundo suspiro do Senhor em nos tirar à parte, em nos tirar do meio da multidão. Que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, ouvir a voz do Senhor, ouvir o brado do Senhor, ouvir a declaração do Senhor, ouvir o poder do Senhor em palavras de libertação, dizendo: Efatá. E não importa qual seja a área da nossa vida, nós cremos, Senhor, que haverá libertação no nome de Jesus. Nós cremos, ó Senhor, que haverá transformação em nome de Jesus. Cremos, ó Deus, que não há nenhuma baixa estima, nenhuma, Senhor, timidez que não possa ser transformada. Não existe, Senhor, nenhum problema, por mais íntimo, por mais, ó Deus, interno que ele seja, que o Senhor não possa tratar ele e fazer com essa pessoa, com que a pessoa possa provar da bênção do livramento do Senhor na sua vida. Pai querido, nós oramos pela família, nós oramos, ó Deus, pelos filhos, nós oramos pelos casamentos, oramos por casais, oramos, Senhor, pela saúde, oramos, ó Deus, pelos empregos, oramos, ó Pai, em nome de Jesus, pelos problemas emocionais, que o Senhor esteja, ó Deus, intervindo, tratando, sarando, que o Senhor esteja, Senhor, colocando o seu bálsamo, tirando, ó Deus, todo o medo, toda a culpa, toda a dor. Que o Senhor, Deus, venha trazer graça, que o Senhor venha trazer, ó Deus, livramento em nome de Jesus. Sim, meu Pai, que nós possamos sair daqui nessa noite com os nossos ouvidos de forma bem audível, ouvindo a voz do Senhor: Efatá, Efatá, Efatá. Que a gente possa sair daqui, ó Deus, ouvindo a voz do Senhor dizendo: abre-se, abre-se, abre-se. E que, ó Deus, nós possamos sentir, em nome de Jesus, que o Senhor abrirá as portas, os caminhos serão desimpedidos e o teu nome, Senhor, será glorificado na vida da tua igreja. Sim, Pai amado, nós oramos, nós agradecemos-te, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, o amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, e não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão.